Você já sentiu que, a cada ano que passa, os mesmos desafios parecem surgir? As resoluções de ano novo são feitas, mas a verdadeira transformação parece distante. Como é possível mudar de verdade, crescer e se tornar uma versão mais forte de si mesmo? Em 2025, você pode decidir renascer mais forte. E a chave para essa transformação está no estoicismo. A filosofia estoica não é sobre fugir da realidade ou negar as dificuldades da vida. Pelo contrário, ela nos ensina como enfrentar as adversidades de forma mais sábia, resiliente e controlada. Neste vídeo, vamos explorar 7 ações práticas que você pode aplicar no seu dia a dia para ter um ano mais equilibrado e virtuoso. Essas ações, baseadas nos ensinamentos de Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio, são caminhos para uma vida mais focada, disciplinada e principalmente mais forte. Se você está pronto para transformar sua abordagem frente aos desafios de 2025, inscreva-se no canal. Deixe seu comentário sobre como essas ações podem impactar sua vida e compartilhe este vídeo com alguém que também precise dessa transformação. Agora, prepare-se para aprender como o estoicismo pode fazer de 2025 o ano da sua verdadeira evolução. 1. Controle o incontrolável. O mundo está em constante movimento e muitas vezes nos sentimos reféns das circunstâncias. A pressão do trabalho, as expectativas da sociedade, as opiniões dos outros, tudo isso nos sobrecarrega. Somos bombardeados por fatores que estão além do nosso controle. E, inevitavelmente, isso nos faz sentir impotentes. Mas o que faria se você soubesse que não precisa se preocupar com nada disso? A chave para a liberdade emocional está em aprender a distinguir o que podemos controlar do que está fora do nosso alcance. Epicteto, o grande filósofo estoico, dizia: algumas coisas estão sob nosso controle, outras não. A maior parte da angústia humana vem de tentar controlar aquilo que não podemos, de tentar mudar o comportamento dos outros, de nos preocuparmos com o futuro ou com os imprevistos da vida. Mas essa mentalidade só gera sofrimento. Imagine a seguinte situação. Você está preso no trânsito, atrasado para uma reunião importante. O que você pode fazer? Se a resposta for nada, então a angústia e o estresse não fazem sentido. Você não pode controlar o trânsito, mas pode controlar a forma como reage a ele. Pode usar esse tempo para refletir, respirar e se preparar mentalmente para o que está por vir. O foco dos estoicos está em gerenciar nossas reações, não o mundo externo. Agora pense por um momento. Quantos dos seus problemas são causados por coisas que estão fora do seu controle? Talvez você se frustre com os desafios financeiros, a postura das pessoas ao seu redor, ou mesmo a incerteza do futuro. O estoicismo nos ensina a focar naquilo que está ao nosso alcance. O presente, o que você faz com ele e como reage às situações. A prática diária do estoicismo nos ajuda a cortar a raiz da ansiedade, que muitas vezes surge da sensação de falta de controle. Quando você começa a entender o que pode realmente controlar, você se torna mais leve, mais calmo e mais preparado para o que a vida trouxer. Da próxima vez que uma situação fora do seu controle ocorrer, pare e pergunte a si mesmo: isso está sob meu controle? Se não estiver, libere-se dessa preocupação. Não há necessidade de gastar sua energia em algo que não pode mudar. Ao focar no que é realmente possível de ser alterado, suas reações, seus hábitos, suas decisões, você começa a tomar posse do seu bem-estar emocional. Este é um exercício simples, mas com o tempo, vai transformar a maneira como você vê os desafios. Eles deixarão de ser monstros intransponíveis e se tornarão apenas pequenas oportunidades para praticar a resiliência. Ao aplicar esse princípio, você verá que há muito mais liberdade em sua vida do que imagina. 2. Escolha o desconforto. O que faz alguém se destacar em meio a um mar de mediocridade? O que separa os vencedores daqueles que permanecem na zona de conforto? Para o estoico, a resposta é simples: escolher o desconforto. Sêneca, um dos mais renomados filósofos estoicos, disse:
Nada grande vem sem esforço. O grande erro da maioria das pessoas é buscar uma vida fácil, sem desafios, sem obstáculos. O problema com isso? Uma vida sem desafios é uma vida sem crescimento. Se você nunca sai da sua zona de conforto, se você evita qualquer tipo de dificuldade ou sofrimento, como pode esperar evolução? O estoicismo nos ensina que o desconforto é uma parte necessária do processo de amadurecimento. É no desconforto que encontramos a verdadeira força. E essa força não vem da sorte ou do acaso, mas de escolher voluntariamente o sofrimento de forma inteligente. Quando falamos de desconforto, não estamos nos referindo a um sofrimento sem propósito. O estoicismo não é sobre se colocar em situações dolorosas sem razão, mas sobre buscar desafios que o forcem a crescer, a expandir seus limites. Imagine acordar mais cedo para ler um livro, fazer exercícios físicos que exigem mais de você, ou tomar decisões que, embora difíceis, são essenciais para seu crescimento pessoal. Cada um desses exemplos pode ser desconfortável, mas todos são oportunidades de transformação. A verdadeira força do estoicismo está em como você lida com as dificuldades. Você pode reagir com raiva, frustração e lamentações, ou pode encarar esses desafios como oportunidades de fortalecer sua mente e refinar seu caráter. A escolha é sua. O caminho estoico ensina que o desconforto, quando escolhido com sabedoria, é a chave para o aprimoramento contínuo. Por exemplo, se você estiver enfrentando um momento difícil no trabalho, onde há pressão para entregar resultados ou lidar com uma situação complicada, o que você escolhe? Fugir dessa dificuldade ou usar isso como um exercício para fortalecer sua paciência, sua resiliência e sua capacidade de tomar decisões sob pressão? Ao enfrentar a adversidade, você não apenas aprende a lidar com ela, mas transforma essa experiência em algo positivo, no aprendizado de como se manter firme em tempos de crise. Além disso, quando você se torna confortável com o desconforto, ele perde o poder de te amedrontar. Você começa a buscar esses momentos de desconforto, porque sabe que, do outro lado, haverá um crescimento imenso. Ao escolher o desconforto de forma deliberada, você cria uma mentalidade de superação e de controle sobre a sua vida. Ao invés de ser conduzido pelas circunstâncias, você passa a ser o protagonista da sua própria história, capaz de enfrentar qualquer desafio de cabeça erguida. Hoje mesmo, se coloque em uma situação que te desafie. Pode ser algo simples como fazer uma tarefa que você vem procrastinando ou iniciar um novo hábito que exige esforço. O importante é que você escolha o desconforto, sabendo que ele é a chave para o seu aprimoramento. Se você fizer disso uma prática diária, em breve perceberá que se tornou mais forte, mais resiliente e mais preparado para qualquer desafio. Esse é um dos pilares do estoicismo: a coragem de abraçar o desconforto. Quando você passa a enxergá-lo não como inimigo, mas como um aliado no processo de crescimento, tudo muda. O desconforto deixa de ser uma ameaça e se torna uma ferramenta poderosa para a sua evolução. 3. Domine suas emoções. Imagine a seguinte situação: alguém no trabalho faz um comentário rude sobre você. Como você reage? Fica imediatamente irritado? Talvez sinta uma raiva crescente que começa a tomar conta da sua mente e do seu corpo. A pergunta crucial é: quem está no controle? O comentário da outra pessoa ou você? Os estoicos, como Epicteto, defendiam uma filosofia clara sobre o controle das emoções. Nós não somos perturbados pelas coisas, mas pela opinião que temos sobre elas. Em outras palavras, o que nos afeta não é o evento em si, mas a forma como interpretamos e reagimos a esse evento. A verdadeira força emocional não está em suprimir ou ignorar as emoções, mas em entender que somente você tem o poder de decidir como reagir. No mundo moderno, somos constantemente bombardeados por estímulos externos, e nossas emoções podem ser facilmente manipuladas por outros. No entanto,
O estoicismo nos convida a tomar a responsabilidade total sobre nossas reações internas. A raiva, a frustração, o medo e a ansiedade só têm poder sobre você se você permitir. Marco Aurélio, outro grande filósofo estoico, nos ensinou a olhar para dentro de nós mesmos em momentos de crise. Tudo o que acontece, acontece como deveria, e se você observar cuidadosamente, verá que isso está sempre de acordo com a natureza. Quando nos deparamos com algo inesperado ou desafiador, em vez de nos deixarmos levar pela emoção do momento, podemos parar e refletir. Isso é parte da natureza da vida? Como posso agir com sabedoria e virtude diante disso? Ao dominar suas emoções, você começa a agir com mais clareza e menos impulsividade. Quando você se sente irritado ou frustrado, ao invés de reagir instantaneamente, pode dar um passo para trás e questionar: esta emoção é realmente útil? Ela me ajuda a crescer ou só me afasta da minha paz interior? Imagine que, ao invés de perder a paciência em uma situação estressante, você se permita fazer uma pausa. Respire fundo, perceba seus sentimentos e, em seguida, escolha uma resposta mais racional e serena. Não é fácil, mas é uma prática constante que se desenvolve com o tempo. A habilidade de dominar suas emoções é o que separa os grandes líderes e pessoas bem-sucedidas dos que são reféns de seus impulsos. Além disso, a prática de dominar as emoções não significa que você se torne frio ou insensível. Trata-se de agir com sabedoria, de não ser escravizado pelas emoções momentâneas, mas de tomar decisões ponderadas, guiadas pela razão. Quando você aprende a observar suas emoções sem ser controlado por elas, começa a tomar decisões mais alinhadas com seus objetivos de longo prazo e com sua verdadeira essência. Hoje, sempre que sentir uma emoção forte, como raiva ou frustração, pare por um momento e observe como seu corpo e mente reagem. Pergunte a si mesmo: o que estou sentindo e por que estou sentindo isso? Ao se tornar consciente da emoção, você começa a controlá-la ao invés de ser controlado por ela. Isso cria uma sensação de liberdade emocional e permite que você tome decisões mais ponderadas. Essa prática, repetida ao longo do tempo, fará com que suas emoções não sejam mais um obstáculo em sua jornada, mas sim uma parte saudável do seu processo de crescimento. 4. Aceite a impermanência. A vida é marcada por mudanças constantes. Nada dura para sempre. As pessoas mudam, as circunstâncias mudam, e até mesmo nossos próprios corpos envelhecem. No entanto, um dos maiores desafios que enfrentamos é lidar com essa impermanência. Somos condicionados a acreditar que as coisas devem ser permanentes, que tudo deve permanecer igual. Quando algo muda, sentimos que perdemos algo precioso. Mas e se a impermanência fosse, na verdade, uma das maiores fontes de liberdade e sabedoria? Os filósofos estoicos, como Marco Aurélio, nos lembram constantemente de que tudo é transitório. Ele nos ensina: o que não é bom para a colmeia não pode ser bom para a abelha. Em outras palavras, tudo tem um propósito e uma razão para acontecer, mesmo que a gente não compreenda esse propósito de imediato. A impermanência faz parte da ordem natural das coisas, e ao aceitá-la, podemos viver de maneira mais tranquila e equilibrada. Ao longo da nossa vida, nos apegamos a muitos elementos: à juventude, ao sucesso profissional, às relações, ou até mesmo à nossa visão de como o mundo deve ser. Quando essas coisas começam a mudar ou desaparecer, sentimos uma grande perda. Mas ao entender que tudo o que é criado também deve ser destruído, como a natureza mesma, podemos aprender a liberar nosso apego e viver com mais leveza. Sêneca, em seus escritos, fala sobre a morte como um exemplo perfeito da impermanência. Ele nos desafia a refletir sobre a morte não com medo, mas como uma maneira de viver de forma mais plena. Ele diz: a morte nunca é um mal. O mal é o que nos impede de viver uma vida plena. Ao aceitarmos que um dia vamos partir, não apenas entendemos melhor a natureza da vida, mas também começamos a viver de forma mais significativa.
A incerteza do amanhã não é algo a temer, mas sim algo que nos dá a oportunidade de viver com mais intensidade e presença. A prática de aceitar a impermanência também nos permite cultivar um senso profundo de gratidão. Quando sabemos que algo pode desaparecer a qualquer momento, passamos a valorizá-lo ainda mais. O que acontece é que, ao invés de lamentar a perda ou temer a mudança, passamos a apreciar cada momento como ele é, com toda a sua beleza e potencial. Por exemplo, se você tem um amigo que está passando por uma fase difícil, pode ser tentador tentar manter tudo igual, como sempre foi. Mas ao aceitar que as pessoas mudam, que as situações evoluem, você começa a entender que essas mudanças não são um fim, mas uma transição natural. Você não precisa forçar nada, apenas permitir que a vida se desenrole, confiando no fluxo da existência. Entender a impermanência também nos prepara para lidar com os obstáculos da vida com mais sabedoria. Quando as dificuldades surgem, em vez de nos rebelarmos contra elas ou lamentarmos, entendemos que elas são apenas fases transitórias, momentos que, por mais difíceis que sejam, também passarão. Ao olhar para os altos e baixos da vida com essa perspectiva, conseguimos navegar por eles com mais serenidade. Hoje, reserve um tempo para refletir sobre as coisas que você tem se apegado, seja um relacionamento, uma fase da sua vida ou até mesmo uma expectativa sobre o futuro. Pergunte-se: o que aconteceria se isso mudasse? Ao perceber que tudo é transitório, você começa a liberar o apego e a viver mais plenamente no presente, com a sabedoria de que a mudança é inevitável e necessária para o nosso crescimento. Aceitar a impermanência não é um sinal de resignação, mas de liberação. É o reconhecimento de que, para vivermos verdadeiramente, precisamos abraçar a mudança como parte do nosso processo evolutivo. 5. Pratique a virtude. O que significa viver de forma virtuosa? No mundo moderno, em meio à busca incessante por sucesso e reconhecimento, muitas vezes esquecemos o verdadeiro propósito da vida. O estoicismo, porém, nos orienta a focar na prática da virtude como a base de uma vida bem-sucedida. Para os estoicos, a virtude não é apenas uma questão de comportamento, mas uma forma de viver alinhada com a razão, a moralidade e o bem-estar coletivo. Marco Aurélio, um dos maiores imperadores romanos e filósofos estoicos, acreditava que a virtude era o único bem verdadeiro. Ele disse: "A vida de um homem não consiste no que ele tem, mas no que ele é." A virtude, para ele, é aquilo que define a nossa essência, aquilo que nos permite viver com sabedoria, justiça, coragem e moderação. Mas o que exatamente é a virtude e como ela se aplica no nosso dia a dia? Para os estoicos, a virtude se manifesta em 4 pilares fundamentais: sabedoria, coragem, justiça e moderação. Cada um desses pilares nos guia a tomar decisões mais alinhadas com a razão e com os princípios universais, não com as pressões momentâneas da sociedade ou com nossos desejos egoístas. Sabedoria é a habilidade de distinguir o bem do mal, de tomar decisões com base no que é correto e verdadeiro, ao invés de nos deixarmos levar por impulsos e emoções. Ela nos permite ver além da superfície das situações e entender suas implicações a longo prazo. Em outras palavras, é saber agir de forma inteligente, não impulsiva. Coragem não significa ausência de medo, mas sim a disposição de enfrentar a adversidade com determinação, mesmo quando as circunstâncias são difíceis. Quando somos desafiados, seja por um problema pessoal ou uma crise, a coragem nos permite tomar as decisões certas, sem hesitar ou ceder ao medo. Justiça envolve agir de maneira justa e imparcial, tratando os outros com respeito, dignidade e equidade. A justiça não é apenas um princípio moral, mas uma prática diária, que se reflete na maneira como tratamos as pessoas ao nosso redor e como contribuímos para o bem comum. Moderação, por fim, nos ensina a controlar nossos desejos e paixões,
Vivemos em uma sociedade que constantemente nos tenta com indulgências e excessos, mas a moderação nos ajuda a equilibrar nossos desejos com a razão, nos permitindo viver de maneira mais saudável e equilibrada. Agora, pense na sua própria vida. Quais áreas você tem negligenciado em termos de virtude? Será que você tem tomado decisões sábias, mesmo quando a pressão para agir de forma impulsiva é grande? Tem demonstrado coragem ao enfrentar os desafios que surgem, ou tem se deixado paralisar pelo medo? Você tem agido com justiça e tratado os outros com respeito e dignidade? E quanto à moderação? Está conseguindo equilibrar seus desejos ou se deixando levar por excessos? A prática da virtude não é algo que acontece da noite para o dia. É um processo contínuo, uma escolha diária de viver alinhado com os princípios mais elevados. Mas, à medida que começamos a cultivar essas virtudes, a nossa vida se torna mais significativa e plena. A virtude nos dá uma direção clara, nos permite viver com mais propósito e, finalmente, nos traz paz de espírito. Hoje, reflita sobre um dos pilares da virtude e observe onde você pode melhorar. Se você sentir que tem dificuldade com a sabedoria, talvez seja a hora de dedicar mais tempo ao estudo e à reflexão. Se a coragem é o seu desafio, pode ser um bom momento para enfrentar uma situação que você tem evitado. Seja qual for o caso, comece com um pequeno passo na direção da prática da virtude. Quando praticamos a virtude, não apenas melhoramos como indivíduos, mas também impactamos positivamente as pessoas ao nosso redor, criando um ambiente mais justo, mais equilibrado e mais racional. A virtude é a base para uma vida mais plena, e ao cultivá-la, você estará se tornando mais forte a cada dia. 6. Mantenha a paz interior. Em um mundo que parece estar sempre em movimento, onde as pressões externas são constantes e os desafios surgem a todo momento, como é possível manter a paz interior? A resposta dos estoicos é clara. A paz interior não depende das circunstâncias externas, mas de como reagimos a elas. Epicteto, um dos grandes filósofos estoicos, nos ensina que não são as coisas que nos perturbam, mas a nossa opinião sobre elas. A verdadeira paz interior vem da capacidade de controlar nossa mente e nossas emoções, mesmo diante da adversidade. Isso significa que, embora não possamos controlar o que acontece à nossa volta, podemos sempre controlar como escolhemos reagir. Parece simples, não é? Mas, na prática, manter a paz interior em tempos de estresse, conflito ou dificuldades pode ser um dos maiores desafios da vida. No entanto, a filosofia estoica nos oferece uma poderosa ferramenta para lidar com isso. A distinção entre o que está dentro do nosso controle e o que não está. A grande chave para a paz interior é aceitar que não podemos controlar tudo. Não podemos controlar o comportamento dos outros, os acontecimentos do mundo ou até mesmo os problemas que surgem em nossas vidas. Mas o que podemos controlar é a nossa resposta a essas situações. O poder está em nossa capacidade de decidir como reagir, como olhar para as dificuldades e como escolher manter nossa mente em paz, independentemente das circunstâncias externas. Imagine uma situação comum, como um engarrafamento no trânsito. Ao invés de se irritar, ficando nervoso e perdendo sua tranquilidade, o estoico entenderia que o trânsito é algo fora de seu controle. Ele escolheria focar sua atenção em algo que poderia controlar, como sua respiração, seus pensamentos, ou até mesmo escutar algo produtivo durante o trajeto. Esse tipo de escolha, dia após dia, é o que fortalece a nossa capacidade de manter a paz interior. Marco Aurélio, em suas meditações, afirma que a paixão nasce da falta de controle sobre nossos pensamentos e reações. Ele nos lembra que, se treinarmos nossa mente para manter a calma diante das situações, começaremos a viver com mais clareza e menos agitação. Isso não significa ser indiferente ou insensível, mas agir de forma racional e serena,
em vez de reagir com impulsividade ou emoções descontroladas. A paz interior também envolve aceitar o que vem de forma serena. Isso inclui os momentos de prazer, mas também os momentos de dor e dificuldades. A sabedoria estoica está em perceber que, embora possamos não gostar de certos eventos, ainda assim podemos aceitá-los como parte da vida, e por isso, evitar que eles nos perturbem profundamente. Isso nos permite viver mais livres de frustrações e ansiedades. Por exemplo, se você enfrentar uma perda significativa, seja no trabalho, nos relacionamentos ou em sua saúde, é natural sentir tristeza e dor. Mas o que os estoicos nos ensinam é que, ao aceitarmos que a perda é uma parte da vida, podemos encontrar a paz mesmo no sofrimento. A dor é inevitável, mas o sofrimento, aquele que nasce da resistência à dor, é uma escolha. E podemos escolher não sofrer desnecessariamente. Hoje, pratique a técnica de distinção entre o que você pode controlar e o que não pode. Quando algo fora do seu controle acontecer, como uma crítica ou um imprevisto, pare por um momento e pergunte-se: o que eu posso controlar aqui? Foque no que está ao seu alcance e, ao perceber que a situação está além do seu controle, redirecione sua atenção para o que realmente importa, sua resposta. Esse simples exercício pode ser transformador. Ao cultivar a capacidade de manter a paz interior, você começa a perceber que, mesmo em tempos de turbulência, pode permanecer firme, centrado e sereno. A paz interior não é um estado que depende do mundo exterior, mas de sua capacidade de dominar sua mente e manter a tranquilidade, independentemente do que aconteça. 7. Pratique a reflexão constante. Uma das práticas mais poderosas e transformadoras que os filósofos estoicos nos ensinam é a reflexão constante. Sêneca, Marco Aurélio e Epicteto enfatizam a importância de olharmos para dentro, de examinar nossas ações, nossos pensamentos e nossas motivações, como uma forma de crescer continuamente e viver uma vida mais virtuosa. A reflexão é a ferramenta que nos permite entender quem somos, o que estamos fazendo e como podemos melhorar. Mas, o mais importante, ela nos ajuda a manter o foco no que realmente importa. No mundo moderno, estamos constantemente cercados de distrações. O tempo passa rapidamente e, muitas vezes, acabamos vivendo de maneira reativa, sem parar para refletir sobre nossas escolhas ou sobre o que realmente estamos buscando. A vida se torna uma sequência de tarefas e compromissos, em vez de uma jornada consciente de crescimento e autoconhecimento. Isso é exatamente o oposto do que o estoicismo propõe. Epicteto, em seus ensinamentos, dizia que a maior parte dos problemas humanos nasce de não termos o controle de nossos próprios pensamentos. Muitas vezes, agimos por impulso, por conveniência, ou sem questionar se aquilo que estamos fazendo é realmente o melhor para nosso bem-estar e para o bem dos outros. A reflexão constante nos ajuda a questionar esses comportamentos e a ajustar nossas ações. A reflexão constante é, portanto, um convite para sairmos do piloto automático e começarmos a viver de maneira mais consciente. Em vez de agir de forma impulsiva, podemos parar por um momento e nos perguntar: esta ação está alinhada com meus valores? Estou fazendo o melhor que posso? Como posso melhorar em minha próxima ação? Esse tipo de questionamento constante nos coloca em uma jornada contínua de aperfeiçoamento. Mas, para que a reflexão seja eficaz, ela precisa ser honesta e sem pressa. Não podemos simplesmente olhar rapidamente para nossas ações e achar que já entendemos tudo. A reflexão profunda requer que você examine suas escolhas e seus sentimentos com paciência, sem julgamentos. Ela exige humildade, a disposição de ver onde erramos e onde podemos melhorar, sem nos criticar de forma destrutiva. Afinal, o objetivo não é a perfeição, mas o progresso constante. Marco Aurélio, em suas meditações, registrava suas próprias reflexões diárias, como uma forma de autoconhecimento e disciplina.
Ele escrevia sobre suas ações, suas falhas, suas dúvidas e suas buscas por sabedoria. Ele sabia que, para viver de acordo com os princípios estoicos, deveria manter um diálogo constante consigo mesmo. A prática da reflexão não deve ser vista como algo negativo ou como uma forma de autocrítica excessiva. Ao contrário, ela é uma oportunidade de autodescoberta e autodesenvolvimento. Quando você reflete sobre suas ações, você tem a chance de corrigir seu curso, de ajustar sua mentalidade e de melhorar sua relação consigo mesmo e com os outros. Hoje, reserve um momento do seu dia para refletir sobre suas escolhas recentes. Pergunte a si mesmo: como estou agindo em relação a esta situação? Minha reação é impulsiva ou está alinhada com meus valores? A prática de fazer essas perguntas diariamente pode ajudar a desenvolver uma maior clareza sobre suas intenções e ações, permitindo-lhe viver com mais propósito e sabedoria. Essa reflexão constante é uma forma de autodisciplina que, com o tempo, vai fortalecer sua mente e seu caráter. Ela permite que você se torne mais consciente de si mesmo e de suas ações, para que possa viver de acordo com os princípios estoicos e se tornar a melhor versão de si mesmo. Ao longo dessa jornada, exploramos os princípios fundamentais do estoicismo que podem nos ajudar a renascer mais fortes em 2025. Aprendemos a aceitar o que não podemos controlar, a praticar a virtude, a manter a paz interior e a refletir constantemente sobre nossas ações. Mas o estoicismo, como qualquer filosofia, não é apenas uma teoria. Ele é uma prática diária, uma forma de viver, uma maneira de olhar o mundo e de nos relacionarmos com nós mesmos e com os outros. Esses princípios não são apenas para momentos de crise, mas para cada momento de nossas vidas. Quando escolhemos viver de acordo com eles, ganhamos clareza, tomamos decisões mais sábias e criamos uma vida mais equilibrada e resiliente. Lembre-se, o estoicismo não promete uma vida sem desafios, mas oferece a força interior para enfrentá-los de maneira serena e com propósito. Em 2025, ao aplicar esses ensinamentos em sua vida, você começará a perceber que, embora o mundo ao seu redor possa ser imprevisível e muitas vezes desafiador, sua resposta a ele é onde reside o verdadeiro poder. O que importa não é o que acontece, mas como você escolhe reagir. E ao cultivar a virtude, a reflexão e a paz interior, você se tornará mais forte e mais capaz de navegar pelos altos e baixos da vida, com confiança. Portanto, comece hoje. Reflita sobre os princípios que discutimos e como você pode aplicá-los. O poder está em suas mãos. A mudança começa com pequenas ações, mas com um impacto profundo e duradouro. Se você se sente inspirado por essas ideias e acredita que pode transformar sua vida em 2025, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com amigos e familiares. Não é fácil, mas a verdadeira força vem quando escolhemos caminhar com propósito. E esse é o caminho estoico. Obrigado por assistir e que você renasça mais forte neste novo ano, guiado pela sabedoria dos antigos filósofos.